Olá, uma boa tarde na graça e na paz de Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você um vídeo interessante. Esse vídeo eu gostaria muito que você fizesse exatamente o que eu vou fazer agora. Novidade para os desassociados. Vamos dedicar 1 minuto desse vídeo a compartilhar? Pode ser? Que eu tenho certeza que você vai ajudar muito. Quero também agradecer porque nesses vídeos nós já chegamos a 23.600 irmãos inscritos. Muito obrigado a você que já se inscreveu. E conforme eu citei, você não precisa se preocupar, porque não existe como os anciãos saberem que você está inscrito aqui no nosso canal. Não tem como. Fica tranquilo. Então, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é mandar os nossos vídeos como prevenção para pessoas que não são testemunhas de Jeová. E isso é muito legal se você fizer. Mandar os vídeos como prevenção para pessoas que não são testemunhas de Jeová. Isso é legal que você faça, tá? Então eu quero que você preste muita atenção neste aspecto. Tá legal? Ancião, porque às vezes se eu mandar para uma testemunha de Jeová, pode ser que ele me bloqueie e tal, não sei o que, não tem problema. Gente, todo mundo, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Todo mundo trabalha com testemunhas de Jeová, sim ou não? Você vai dizer sim. Talvez você conhece pessoas que trabalham com testemunhas de Jeová, mas será que essas pessoas tiveram a oportunidade que você tem de conhecer a verdade sobre a organização? Talvez você diga não. Talvez eles nem sabem o que é a organização. Talvez essas pessoas, muitas vezes, nem saibam qual é o modus operandi da organização. Então você é uma pessoa que pode colaborar. Colabore com pessoas que não são testemunhas de Jeová, por favor. Faça como eu faço, não é? Compartilhe com o maior número possível de pessoas que você puder. Tá legal? Faça isso, por gentileza. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Sabe por quê, pessoal? Raymond France, ele dizia uma coisa que eu achei muito interessante nessa fala do Raymond France. Ele dizia que por mais que a organização ela se apresente como um grupo público, existem muitas coisas que você não sabe acerca da organização. E não sabe mesmo. Mas nesse vídeo aqui, eu estou trazendo uma novidade para você que é desassociado. Você que é desassociado precisa saber disso. Porque tem muitas pessoas que são desassociados que não conhecem, conforme eu citei, o modus operandi da organização. Então eu preciso fazer aqui alguns esclarecimentos para que você possa compreender e não ser vítima. Você já foi vítima uma vez. Você quer ser vítima pela segunda vez? Até quando? Até quando você vai querer ser vítima deste sistema humano? Então eu vou trazer para vocês aqui agora algumas informações que só anciãos sabem. E eu vou pedir aí, se tiver anciãos, mesmo que estejam com outros perfis, por favor, coloca aí falando, não, ancião, eu fui ancião, ou eu sou ancião, e tudo que você está falando é verdade. Fala com a gente. Por quê, pessoal? Porque é muito importante, tem muita gente sendo enganada, porque as pessoas estão carentes. As pessoas, elas querem ter um ouvido para que
sejam ouvidas. As pessoas têm carência de amizades. E às vezes eles são enganados por testemunhas de Jeová que começam a se fazer de amigos. Começam a se fazer de amigos. Mas elas sabem muito bem, uma testemunha de Jeová sabe muito bem, que ela não pode ter amizade com uma pessoa que, abre aspas, está desassociada. Essa pessoa, muitas vezes, pode ser boa de coração. Ela pode ser uma pessoa legal, ela pode ser uma pessoa que esteve com você ali na organização, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, ela também está sujeita às regras da organização. É mais ou menos como uma empresa. Por exemplo, eu trabalhei em empresas, né, que depois que você saía da empresa, você já não podia mais voltar na empresa. Você não podia entrar, você não podia mais passar pela portaria, né? Você não podia mais passar pela portaria. Já compartilhei com um monte de gente aqui. Então você não podia mais passar pela portaria. Se um amigo seu, sabe aquele parceiro que estava ali dentro, chegasse na portaria e falasse assim, olha, não, mas o ancião aqui, ele é meu amigo, ele trabalhou na firma há 10 anos, deixa ele entrar. Sabe o que o porteiro ia dizer? Não pode entrar. Mesmo que você saiu limpo de tudo, não podia se fazer. O irmão Eduardo Migliaccio foi ancião antes dos 30 anos e disse que nunca lidou bem com isso. Eu não conheço pessoalmente o irmão Eduardo Migliaccio, mas eu vou pedir ao irmão que me corrija se eu estiver errado naquilo que eu vou falar. Porque esse vídeo é muito importante, porque tem pessoas desassociadas que estão caindo no conto do vigário. Eu quero que o irmão Eduardo participe comigo aí nessa fala. Então vamos lá ao primeiro mito que um desassociado não sabe. Primeiro mito. Ele está desassociado, de repente ele começa com aquelas crises de consciência, porque ele não leu o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Quem lê esse livro não entra mais em crise de consciência. Então ele não leu o livro, mas ele está entrando em crise de consciência. E aí ele começa assim. Vamos pegar um exemplo masculino. Ele lá dentro da organização, quer você queira, quer não, ele tinha algumas amizades. E ele tinha amigos que ele saía, tomava uma cerveja, coisa e tal. Só que agora ele foi desassociado. Passaram-se alguns tempos e esse amigo que está desassociado já não está com aquela estabilidade tejotiana toda e começa a procurar o irmão. Eu vou pedir para o irmão, o ancião Eduardo Migliaccio, depois se o irmão inclusive quiser entrar em contato comigo para colocar o irmão no nosso grupo de anciãos, será um prazer. Eu vou pedir para o irmão Eduardo Migliaccio aí, eu vou fazer as perguntas, eu vou entrevistar o irmão Eduardo. Só vou fazer as perguntas, para ninguém dizer que eu estou induzindo, tá? Então a primeira pergunta que eu queria fazer para o irmão Eduardo é o seguinte, irmão Eduardo, essa pessoa, mal ou bem, fraca ou forte, ela está na organização. Muito bem. Se os anciãos descobrirem que ela está tendo contato, no caso eu vou me colocar como sendo a terceira pessoa. Era meu amigo, eu fui desassociado, então agora ele não pode mais ter contato comigo, mas ele começou a dar umas fraquejadas, de repente até assistiu algum vídeo do ancião. Aí eu pergunto ao irmão Eduardo, essa pessoa pode ter contato comigo de acordo com as normas
dos livros dos anciãos? E, se ela tiver, quais são as consequências se descoberto? Então eu vou pedir ao irmão Eduardo Migliaccio que comenta isso aí, porque ele já foi ancião. Essa pessoa pode ter contato comigo, mesmo que ela está mais ou menos balançando lá dentro, e ninguém sabe que ela está balançando. Mas ela decide, pô, ancião, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, vamos bater papo, tal, não sei o quê. Ela pode fazer isso, e se fizer, e for descoberta, quais são as consequências? O JP Santos, que é ancião, também está convidado a participar no debate. Um associado das Testemunhas de Jeová pode ter relações normais com um desassociado? E se tiver e for descoberto, quais são as consequências? Eu gostaria muito que um dos irmãos aí que foram anciãos fizessem a colocação para mim. O Eduardo Migliaccio diz, o ancião Eduardo diz, não podem ter contato algum. Se descoberto, será igualmente desassociado. Então, exatamente isso. Não pode ter contato algum e, se for descoberto, será igualmente desassociado. Então, está aqui a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Às vezes o desassociado, grande abraço ao meu amigo Fabiano, José Tenório, Charles, muita gente boa entrando aí. O Eduardo, que também é ancião, aliás, o JP, que também é ancião. Aliás, JP, eu não sei se você está no grupo de anciãos, se não tiver também manda uma mensagem para mim, te coloca lá, porque vocês só agregam, viu? Então, vamos a uma segunda pergunta agora sobre os desassociados. Porque o desassociado, às vezes, ele é pego incauto. Ele não sabe de muita coisa. Então agora eu vou fazer uma pergunta para os dois irmãos que são anciãos, né? O Fomos TJJW, eu acho que também é ancião. Se for ancião também, me responda aí dentro do tempo com os outros irmãos. Parece que a gente tem 3 anciãos na live. Então vamos lá. Agora uma pessoa que é desassociado, ele começa a flertar com as testemunhas, dizendo, mas ele é meu amigo. Poxa vida, ele não me acusa de nada, ele me compreende. Essa testemunha é uma pessoa diferente da de lá de dentro. Tá bom, ótimo. Eu acredito que tem pessoas boas lá dentro. Mas vamos pensar que esse desassociado seja seduzido, não é? Pelo discurso do amigo. Porque o amigo tem carinho por ele, quer que ele volte, quer que ele fique preso na caverna de Platão de novo. Então, vamos pensar agora, os anciãos que estão comigo aí, o seguinte. Essa pessoa havia saído, vamos dizer, porque ele cometeu um roubo. Um roubo. Então ele foi desassociado porque roubou. Ótimo. Uma vez que ele está desassociado, agora ele não está muito preocupado com organização. Prestem bem atenção na pergunta. Ele foi desassociado porque cometeu um roubo. Então ele não está muito preocupado com uma desassociação. Aí ele arruma uma namorada. E aí ele começa a ter uma vida a 2 com essa namorada. Ele tinha sido desassociado pelo roubo. Mas agora ele começa a ter uma vida a 2 com essa namorada. Mas ele está seduzido pelo amigo, que é testemunha de Jeová. Se ele mandar uma carta para voltar e os anciãos receberem, a pergunta é, esse caso de namoro dele, que ele teve com a pessoa, é passado batido ou os anciãos vão fazer um pente fino na vida dele
inteira para saber tudo que ele fez quando desassociado. Eu quero ouvir a resposta dos anciãos. Afinal de contas, todos nós participamos em comissão judicativa. Todos nós. Nenhum de nós somos crianças. Nós sabemos do que falamos. Esse para frente, como desassociado, fica esquecido ou os anciãos vão fazer um pente fino em cima? O JP Santos diz que a carta não será aceita. Mas nós temos que partir de um princípio, JP, que ninguém está sabendo. A carta foi aceita baseado no pedido lá do roubo. Quando ele sentar na comissão, eles vão tratar só do roubo ou eles vão querer saber como é que foi a vida pregressa da pessoa fora da organização? Essa é a pergunta. Vamos ouvir o nosso irmão Migliaccio também, né? E o outro irmão, o JW aí, que foi ancião. O JP diz, a vida... Não, irmã Cida, desculpa, você nunca foi anciã, irmã. Eu estou perguntando só para ancião, para quem sentou em comissão judicativa e tratou do assunto. Então, irmã, me desculpe, respeito sua posição, mas a irmã não sabe o que está falando. Então, me desculpe. Estou falando com 3 anciãos só, que trataram de assuntos como eu tratei. Então, vamos voltar aqui. Se você não foi ancião, não comenta, porque você não sabe do que você está falando. Vamos lá. O JP Santos diz, a vida da pessoa será investigada. Exatamente. Você vai sentar na comissão. Ó, irmão, tá bom, então esse caso de roubo, beleza. Mas e a sua vida, como é que foi de lá para cá? Você vai ter que contar para eles. Esse é um ponto importante. Eduardo Migliaccio, o ancião, diz, só pode voltar se você, após o pente fino, estiver com a vida dentro das normas tejotianas. Eles vasculham a vida atual. Então, exatamente isso. Ou seja, tem mais um outro ancião aí que quer fazer o comentário? Ou seja, a irmã Cida diz que depende do tempo. Não depende nada do tempo, irmã. Não depende nada do tempo. Ancião que trata diferente do que nós, como anciãos, estamos falando aqui, é porque está agindo fora dos ditames da torre. Está claro no livro dos anciãos. Toda a vida pregressa da pessoa deverá ser analisada e deverá estar se enquadrando dentro daquilo que a pessoa ela acredita. O Fomo JW, que também é ancião. A vida pregressa é trazida à tona, junto com a vida atual. Então ele foi desassociado porque roubou. Mas aí ele teve uma namorada, ele se amigou, viveu lá uns anos com a namorada, sei lá. Ele tem que contar que ele viveu junto com a namorada. Ah, não, mas ele só foi na zona de prostituição e transou com uma prostituta. Ele tem que contar que ele transou com a prostituta. Ah, não, mas ele estava um dia lá com os amigos no campo de futebol e aí ele resolveu dar um trago na maconha. Ele vai ter que contar que teve que dar o trago na maconha. Essa é a história. É assim que a organização trabalha. Aí você fala assim para mim, ancião, por que a organização trabalha assim? É simples. Porque quanto mais pecados eles souberem de você, mais poder eles terão sobre você. Ok? Então, essa é uma outra novidade que o desassociado não sabe. Eu estou fazendo isso aqui para você que é desassociado não cair na besteira de se iludir por causa de amigos ou por causa de qualquer outra coisa. Michele Grob, que saudade de você, Michele. Um grande beijo, seja muito bem-vinda aqui junto conosco. Seja muito bem-vinda. Vamos para uma terceira pergunta aos anciãos. Vamos para uma terceira pergunta aos anciãos. Nós temos um caso de comissão judicativa onde a comissão original já não existe.
Vou pedir aos irmãos aí, anciãos, que prestem atenção nessa palavra aqui. Que tudo isso aqui que eu estou falando está no livro KS dos Anciãos. Nós temos agora uma pessoa que a comissão oficial que desassociou já não existe. Não existe mais. Mas ela foi seduzida pelos amigos, ela quer voltar para a organização. Aí ela quer voltar. Bom, os anciãos sabem muito bem disso, que quando a pessoa é desassociada, o antigo S77T, que já não é mais S77T, eles já colocaram outro número, um é enviado a Betel e o outro é fechado e colocado num envelope na congregação, com algumas anotações que eles pedem que já não se faça mais. Anotações, porque eles estão com medo de processo. Mas, enfim, o caso é tratado dessa maneira. E é colocado nos, abre aspas, chamados arquivos confidenciais da congregação. Existem os arquivos normais e os arquivos confidenciais. De acordo com a orientação da Torre de Vigia, os arquivos confidenciais só podem ser abertos em 2 ocasiões. Uma, por exemplo, o desassociado morreu. Então, tem que abrir o arquivo confidencial, escrever para Betel que o desassociado morreu. Essa é uma. Queria ouvir o comentário dos anciãos aí para saber se eu estou desatualizado. Essa é uma situação. Abre-se o arquivo confidencial quando o desassociado morre, relata-se a Betel que o desassociado morreu. Ok? Poxa vida, ancião, mas por que tem que relatar para Betel que o desassociado morreu? Super simples. Porque você é desassociado, mas continua dando lucro para a torre. Porque você continua sendo contado. Então, você só é descontado quando eles avisam que você morreu. Então, esse é o primeiro ponto. Ok? Vamos ver aqui se os anciãos se manifestam. Fomos TJ, JW. Você está certinho, irmão Edson. Esse é um procedimento. Então, o arquivo confidencial da sua desassociação só pode ser aberto se você morrer. Mas vamos colocar uma outra incógnita que o desassociado não sabe. O desassociado está flertando com o amigo, como eu citei aqui o meu caso, está citando com o amigo, está flertando com o amigo, o irmão JP Santos diz que também está correta a situação. E aí, eu estou flertando com o meu amigo que é desassociado, meu coração se acalenta, ai, que legal, agora eu vou ter a possibilidade de ter eles de novo como amigos. Muito bem. Então você vai lá e manda a sua carta. Você vai lá e manda a sua carta, porque agora você quer voltar. Só que mudou a comissão. Mudou a comissão. Teve um irmão que mudou, teve um irmão que morreu, tem um outro irmão que saiu do corpo de anciãos, foi desassociado. Mudou. O corpo de ancião mudou. Teoricamente, gostaria que os meus amigos anciãos falassem para mim se eu estou errado. Teoricamente, o seu caso não é mais conhecido por ninguém na congregação, porque os anciãos novos não têm autoridade para abrir arquivo confidencial. Então, nem os anciãos novos sabem por que você foi desassociado. Isso é procedimento. Nem os anciãos novos sabem por que você foi desassociado. Nem os anciãos novos sabem. Então vamos lá dar uma olhadinha aqui com meus amigos, os meus amigos anciãos. Mudou o corpo de anciãos, não importa por quê,
tem ancião que foi desassociado, tem ancião que mudou de congregação. Ou seja, ninguém sabe do seu caso, porque o seu caso está no arquivo secreto. Ninguém pode abrir o arquivo secreto. Queria que algum ancião falasse para mim se está certo ou está errado o que eu estou falando. Que eu estou falando tudo isso baseado na minha experiência como secretário. Ninguém pode abrir o arquivo secreto. Ninguém pode. Mas são 3 anciãos novos. E algum desses anciãos não podem abrir o arquivo secreto? Não. Eles não podem abrir. Eu vou esperar algum ancião se manifestar. Eles não podem abrir. Salvo se você criar o problema para você. Aí você fala assim, agora eu quero voltar. Aí você chega lá, aquele irmão que já era antigo morreu, o outro mudou, o outro também morreu, Eduardo Migliaccio. Não me lembro dos procedimentos para este caso. Sem problema. Vamos ver os mais jovens aí se lembram. JW ou o outro ancião que tem com a gente. Então, eles não podem abrir. Eles só podem abrir o arquivo confidencial se eles forem provocados. Eles só podem abrir o arquivo confidencial se eles forem provocados. JP Santos, que saiu recentemente. Exatamente, irmão Edson. Acabou de falar aqui o ancião, JP Santos. Eles só podem abrir o arquivo confidencial se eles forem provocados. E como que eles serão provocados? Não é que você vai jogar uma pedra na cabeça deles. Esse termo no jurídico, provocar, significa você fazer uma reivindicação. Significa você fazer uma reivindicação. Então, por exemplo, nós usamos muito essa expressão em causas jurídicas, indicando que o partido político provocou o Supremo. Tá? A mesma coisa acontece na congregação. Se o corpo de anciãos for provocado, aí ele tem que recorrer ao arquivo confidencial. E aí você me pergunta, ancião, como que eles poderão ser provocados? O FOMO JW está aí também, corrigindo a história. Está certo. Obrigado. Como que o corpo de anciãos é provocado? Quando você manda a cartinha de readmissão. Você entendeu? Você manda a cartinha de readmissão porque você está flertando com seu amigo que é TJ, ele te convenceu, volta para Jeová, mas você tem um monte de convicções, você fala, cara, eu não vou voltar, eu já aprendi que Jesus Cristo é Deus, eu já aprendi isso, já aprendi aquilo, cara, isso aí para mim tá por fora. Não, mas volta que é pra gente poder ter a nossa amizade. Vocês vão ter a amizade de vocês e você vai desgraçar a sua vida. E eu vou explicar por que você vai desgraçar a sua vida. É muito simples. Uma vez que você mandou a cartinha de readmissão, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar a sua carta de readmissão, eles vão lá no envelope lacrado, pegar o envelope lacrado, que ninguém poderia saber, só poderia ser aberto quando você morrer. Eles vão pegar o envelope lacrado e vão fazer assim. Meu Deus! Esse irmão praticou fornicação. Esse irmão praticou homossexualismo. Esse irmão praticou adultério. Esse irmão tem alguns casos de embriaguez. Ou seja, ninguém sabia da sua vida. Mas pela sua cartinha de readmissão, agora você tem 3 anciãos novatos que sabem da sua vida. E com um agravante, as mulheres deles também vão saber. Sabe por quê? Porque eles vão chegar em casa e se eu tiver errado, algum ancião poderá me corrigir aí.
Se eu tiver se eu tiver errado, algum ancião poderá me corrigir. Eles vão pegar a sua cartinha, vão ler tudo aquilo lá, vão ver, vão saber tudo que você se envolveu. Coisa que já estava morta e enterrada no seu passado. Aí eu vou me lembrar daquela música. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilado, morto e amordaçado, volta a incomodar. É exatamente o que vai acontecer na sua vida. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, vai voltar a te incomodar. Sabe por quê? Porque os anciãos vão chegar lá na mulher deles e vão dizer, ó, você sabia que aquele cara, que é o Edson Reis, o ancião, e nós estamos agora readmitindo ele. Primeiro que ele vai ter que tirar todos os vídeos dele do ar. De todos os canais. Ele não vai mais poder aparecer na internet. Ah, e nós descobrimos mais um monte de coisa sobre ele. Você não tem noção. Ele fumou maconha, ele fornicou, ele adulterou, ele foi homossexual. Você não tem noção de tudo que esse cara fez na vida. Claro que são tudo suposições, né, pessoal? Aí as mulheres dos anciãos vão ficar sabendo tudinho da sua vida. Aí sabe o que vai acontecer? Amanhã elas têm trabalho de campo com as pioneiras. Aí elas fazem de conta que elas estão assim, ó, cabisbaixas, chateadas. Vai, mano, telefona hoje aí você. Telefona você. O que aconteceu, irmã? Você parece estar tão chateada. O que aconteceu? Ah, eu não posso falar. Posso falar, fiquei sabendo também, mas eu não posso falar. Mas, irmã, fala. Porque as piolheiras, elas sabem como é que arranca a informação. Aí a piolheira fala, não fala, eu estou aqui para te ajudar. Nós somos irmãs. Que é isso? Qualquer coisa, sua dor é minha dor. Fala para mim, o que está acontecendo, irmã? Nós estamos aqui, como diz Gálatas 6:7, né? Nós estamos aqui para nos levantar, irmã, conta. Aí a irmã, que já tá doida para contar, porque é fofoqueira, mulher de ancião, aí ela vai dizer assim, fiquei sabendo da vida do Edson Reis. Você vê que coisa, né? Ele tava com apostasia no canal. Aí eu fiquei sabendo que ele foi desassociado, não foi só por isso não. Foi desassociado porque ele fumou maconha, foi desassociado porque ele se embriagou, se envolveu com homossexualismo, se envolveu com adultério, se envolveu com fornicação. Ele vai ter que... E agora, eu não sei. Vou comentar só com a irmã aqui. Pelo que o meu marido falou, vai ser difícil ele voltar, hein? Sabe aquelas pessoas que escrevem 4, 5 cartas e nunca conseguem voltar? É exatamente por isso. Porque eles chamam a pessoa, pegam a vida pregressa da pessoa e aí eles falam de jeito nenhum que não vai voltar. Ancião, fomos TJW. Teve um caso aqui na congregação que eu servia, na verdade, quando eu era um besta. Um ancião novato abriu os arquivos e na mesma semana ele perdeu o privilégio de ancião. Exatamente, porque não pode abrir o arquivo salvo se, como nós dizemos em direito. Ele só pode abrir o arquivo se ele for provocado. E ser provocado significa a sua cartinha. E a sua cartinha só poderá chegar se você se iludir com seus falsos amigos que são tejotianos. Isso tudo um desassociado não sabe. É por isso que eu recebi esses dias uma mensagem de uma irmã e ela disse que tentou voltar 4 vezes e não conseguiu. Claro que não vai conseguir. Não vai conseguir nunca. Porque ou você mente para voltar, ou se você for honesto, você não volta.
O Eric nos diz, fornicou, adulterou, praticou pederastia, praticou lesbianismo, mesmo sendo homem, fumou cocaína, cheirou maconha, roubou, deu cano, se tornou de uma religião aí tal, satanista, tudo isso falaram de mim. Pois é. Então olha só o que acusaram o nosso irmão Eric, né? O Hudson Alexandre, ele diz, infelizmente, além de não haver confidenciais quando o assunto vaza, os que houve pioram o erro do julgado. Alguns casos viram até calúnia. Gente, isso são coisas que vocês precisam passar em todos os grupos de vocês, porque são informações confidenciais aos anciãos. E eu desafio a um ancião aparecer aqui e me dizer que eu estou mentindo com provas no FLS. Eu desafio, porque o FLS de 2022 eu já tenho também. Tá? Eu já tenho também. Aliás, agora ele está com 306 páginas. A cada dia aumentam as regras farisaicas. Eu desafio. Ancião, nunca fui ancião, então você não tem cacife para falar comigo. Ah, mas eu fui servo ministerial. Você não tem cacife para falar comigo. Eu fui pioneiro regular. Não tem cacife para falar comigo. Entendeu? Eu só aceito de ancião para cima. Se tiver ancião que puder falar assim, ó, você está mentindo no que você falou, pode aparecer aí na nossa live e falar para mim que eu estou mentindo. Eu vou dar meu telefone para qualquer ancião que diga que eu estou mentindo. 19 989 905 206. Você me manda a prova, fala assim, ó, você está mentindo, essa informação que você está dando está errada, essa informação aqui mudou. Eu vou ter a humildade de vir a público e dizer, gente, eu dei uma informação que mudou, mas nenhuma delas mudaram. Nenhuma delas mudaram. O irmão Eduardo Migliaccio diz, meu comentário lá em cima confirma o que você está dizendo. O irmão Eduardo, passaram alguns comentários e eu não vi. Deixa eu voltar lá. Só um minutinho. Hudson, Eric. Fomos JW, Márcio. Michele Grob. Por isso que ninguém tem que contar pecado para essa gente. Um bando de fariseus. Exatamente. José Tenório. A religião verdadeira ostraciza, proíbe um membro de receber transfusão de sangue, não permite que um membro da família fale com um desassociado e ensina que Jesus não pode ser adorado. É isso aí. Cadê o irmão Eduardo Migliaccio aqui, meu? Eduardo Migliaccio diz, a esposa do ancião da minha comissão contou para a melhor amiga dela que eu seria desassociado antes do anúncio. 20 anos após, essa pessoa me contou, pois virou minha esposa. É isso aí, tá certinho, Eduardo. Então, pessoal, o JP, que é ancião, diz, tudo o que você está falando é verdade. Não tem porquê. Você quer fazer diferente? Paga para ver. Expõe a sua vida. Deixa as pessoas saberem da sua vida algo que é pessoal, que é só de você e de Deus. Deixa as pessoas saberem da sua vida. Vale a pena você passar por essa humilhação para poder ter o companheirismo de uma ou duas pessoas? Vale a pena? Ou seja, eu não estou dizendo que você não pode ser amigo ou amiga dessas pessoas. Até pode. Sabendo que, se elas forem descobertas, elas serão desassociadas. Aí você estará sendo egoísta. Porque se elas não sabem de tudo isso que eu estou informando, você sabe. Fale para elas. Fale para os seus amigos que são TJs, que querem ter amizade com você. Qual é a consequência?
Marcos Faustão deve ter sido ancião, TJ. Ele sempre falou, você está no arquivo confidencial. Altenório, quando pedi dissociação, os anciãos disseram que eu estava louco. E para minha esposa disseram que eu estava saindo da organização porque estava envolvido com adultério. Eles sempre vão fazer acusações esdrúxulas. O Eric, a pessoa quando chega a um ancião, expõe uma falha, quer consolo e não um sermão e julgamento. Exatamente. O Fat Jackson escreve Save Room, que eu não sei o que é isso, mas ele escreveu. O Fat Jackson parece que está passando num processo de comissão. Eu não sei exatamente como funciona. Parece que ele está passando ou vai passar. E deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. Terça-feira, eu vou ter que perder a aula, inclusive. Terça-feira eu vou ter que perder a aula. Você vê, eu não podia perder a aula, mas eu vou ter que perder. Para vocês verem como eu sou um cara que eu dou importância no que eu falo. Tem um irmão que vai passar numa provável comissão ou visita na terça-feira. E nós combinamos de transmitir ao vivo. Porque você que vai para uma comissão judicativa, você sabia que eu posso transmitir ao vivo no canal? Eu só peço a você que quando marcar suas comissões, marque para quinta, sexta, sábado ou até domingo, que são os dias que eu não tenho aula. As aulas são online, quinta e sexta. Então, se você puder marcar para outros dias, ótimo. Mas como terça-feira agora eu já tinha combinado com esse irmão, ele vai entrar igual o professor Armando entra. Só que ninguém vai ver ele, nós vamos ouvir só o som. A comissão ao vivo. Isso vai ser inédito no Brasil. Inédito no Brasil. Ninguém nunca fez isso. Então é terça-feira agora, tá? Então fiquem atentos, que eu quero que vocês prestem atenção. Por que eu estou trazendo todas essas informações? Porque você que é testemunha de Jeová não sabe, o desassociado não sabe e acaba passando de paspalho. Acaba passando de paspalho. Todo mundo sabe da vida dele. Só ele que não sabe. Entendeu? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Por favor, compartilhe ao máximo. Não tenha pena não. Dedo no like e dedo no compartilhamento. Esse vídeo aqui, novidade para os desassociados. O desassociado precisa saber o que acontece na vida dele. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço. Ainda está muito cedo. Pode ser que às 20 horas eu volte com perguntas e respostas. Eu acho que eu volto, tá? Michele Grob, beijão, querida. Comissão ao vivo é um evento imperdível. E será mesmo. Eduardo Migliaccio. Um ano após eu ser desassociado, me mudei de cidade, tentei voltar. O superintendente de circuito da região, em vez de me ajudar, me deu tanta bronca e coloquei ele para fora de casa. Sou até grato. Verdade, tem que agradecer ele mesmo. Eu creio, pessoal, que eu volto às 20 horas com perguntas e respostas, tá? É por isso, gente, que eu digo para vocês uma coisa interessante. Você que está aí, está me escutando ainda, escuta isso. Primeira coisa que você tem que ter, se você quer orientações fidedignas sobre a organização. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: quem está me passando essa informação já foi um ancião? Eu não estou menosprezando canais de pessoas que não foram anciãos. Não estou menosprezando. Mas essas pessoas não podem falar do que não viveram. Não podem. Então, cuidado. Tudo que a gente fala aqui, pessoal,
A gente fala baseado na experiência e no material. Eu já estou com o livro dos anciãos 2022 que eu já recebi. Se alguém quiser, manda para mim a palavra KS. Eu mando, não tem problema nenhum. Isso aí para nós não é segredo. Você entendeu? Já tem o KS 2022. Então, gente, vamos prestar atenção. Tudo que eu estou falando é o que ocorre numa comissão judicativa. Às vezes aparecem pessoas defendendo as testemunhas de Jeová, dizendo que está certo mesmo em desassociar, está certo mesmo o procedimento, porque ele não conhece. Não conhece o procedimento. Nunca leu o KS, nunca participou numa comissão judicativa. Como que você vai confiar em um cidadão que trata de um assunto, sendo que ele nunca viveu aquele assunto? É mais ou menos a mesma coisa de você deixar que um estudante de medicina faça a sua cirurgia. E aí, como é que fica? Então, cuidado, gente. Cuidado. Muitos picaretas têm saído pelo mundo afora, tentando fazer você acreditar naquilo que não é. Eu acho que o irmão tem todo o direito de fazer o vídeo dele. Nós estamos unidos, mas trata de coisas que viveu. Não trata de coisas que não viveu. E se não viveu, não critique quem viveu, porque quem viveu sabe muito bem o que viveu. Eu participei aqui com 3 anciãos nessa live e a fala é unânime. Um grande abraço, fiquem na graça e na paz de Jesus, a gente se vê às 20 horas.